Sabe, se tem um capítulo na Bíblia que funciona como um espelho implacável, é Romanos capítulo 2. Ele nos força a encarar umas verdades bem desconfortáveis sobre julgamento, sobre justiça e, principalmente, sobre o que de fato importa para Deus. Vamos mergulhar nessa argumentação poderosa e ver como ela mexe com a gente ainda hoje. Para começar, o apóstolo Paulo que escreveu isso é simplesmente genial. Ele inicia o capítulo com o que a gente pode chamar de uma armadilha retórica. Sabe, ele prepara o terreno para aquela pessoa mais moralista, que leu a lista de pecados do capítulo anterior e ficou balançando a cabeça pensando, nossa, que gente terrível. Então, pá! Vem a pergunta direta que vira o jogo. Paulo simplesmente vira o holofote. O assunto não é mais sobre eles, os outros. Agora a questão é sobre quem aponta o dedo, e com isso a reflexão se torna imediata e, para muita gente, bem desconfortável. É aqui que Paulo usa uma palavra-chave em grego, anapologetos. O que isso quer dizer? Quer dizer sem defesa, sem desculpa. O raciocínio dele é brilhante. A partir do momento em que alguém julga o erro do outro, essa pessoa está, na verdade, confirmando que sabe a diferença entre o certo e o errado. E isso torna as próprias falhas, bom, indesculpáveis diante de um Deus que, segundo o texto, vê tudo, até o que está em segredo. Aí Paulo toca num ponto muito comum. Muita gente pensa, ué, por que Deus não age na hora contra o que é errado? É muito fácil olhar para o silêncio de Deus e achar que é indiferença, ou pior, aprovação. Mas o aviso aqui é claro, essa é uma interpretação bem perigosa da realidade. O ponto crucial é este: a bondade e a paciência de Deus não são um passe livre para errar. Elas são, na verdade, um espaço de tempo, uma oportunidade de ouro para o que o texto chama de metanoia, que é uma mudança profunda de mentalidade, uma transformação de dentro para fora. Ignorar essa chance, segundo Paulo, é como guardar, acumular ira para um futuro dia de acerto de contas. E essa ideia de acumular ira já nos conecta diretamente com o próximo ponto do apóstolo Paulo. Qual é o padrão que Deus usa para julgar? E, como a gente vai ver, é um padrão absoluto, sem jeitinho, sem favoritismo. A palavra grega aqui é prosopolemsia. Parece complicado, mas a ideia é simples. Significa olhar para o rosto, ou seja, julgar alguém pela aparência, pelo status, pela carteirinha do clube. E Paulo é direto. Com Deus isso não existe. O julgamento divino olha para a realidade da vida que a pessoa levou, e não para rótulos. Essa total imparcialidade resulta em dois caminhos muito claros, com destinos bem diferentes. De um lado, para quem insiste em fazer o bem, a promessa de vida, glória, paz. Mas do outro, para quem escolhe o egoísmo e rejeita a verdade, o resultado é ira e angústia. É a lei da semeadura em ação. As atitudes têm consequências. E isso nos leva a um ponto que pode parecer surpreendente. Paulo diz que o juízo virá primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas calma, isso não é favoritismo, é o oposto. O argumento é que ter mais conhecimento, ter acesso à lei de Deus, não cria uma imunidade. Pelo contrário, aumenta e muito a responsabilidade. Bom, isso tudo levanta uma pergunta bem óbvia, né? E as pessoas que nunca tiveram acesso à lei escrita? Como elas podem ser julgadas de forma justa? Paulo vai direto ao ponto, introduzindo a ideia de uma lei que todos nós carregamos por dentro. A resposta de Paulo é fascinante. Ele argumenta que a lei moral de Deus é, de certa forma, universal, porque ela está gravada em cada coração humano. A nossa consciência funciona como um tipo de tribunal interno, que fica ali avaliando nossas ações, às vezes acusando, às vezes defendendo. A própria passagem deixa isso bem claro. Mesmo sem um manual de regras, as pessoas mostram que têm um conhecimento básico do que é certo e errado. A consciência e os pensamentos servem de testemunha de que, em algum nível, todos conhecem os padrões de Deus. A conclusão aqui é muito forte. Ninguém será julgado por uma lei que nunca conheceu, mas ao mesmo tempo todos serão considerados responsáveis pela luz que receberam, seja a lei num livro ou a lei escrita no coração. E nesse dia, nada, absolutamente nada, vai ficar escondido. Chegando na parte final do capítulo, Paulo se volta para o que talvez fosse a última barreira de falsa segurança de muitos: a confiança na identidade religiosa, nos rituais. Ele mira diretamente nos seus conterrâneos da época. E aqui o conflito fica muito claro. De um lado, a religião da letra, rituais externos, orgulho de ter a lei, a busca pela aprovação das pessoas. Do outro, a fé do espírito, transformação interna, obediência de verdade e a busca pela aprovação de Deus.
O que Paulo faz aqui é uma redefinição radical de identidade espiritual. Ele está dizendo que, no fim das contas, fazer parte do povo de Deus não é uma questão de sobrenome, de etnia ou de rituais. É uma questão do que acontece por dentro, uma realidade no coração. E o argumento final é este: atos religiosos externos só têm valor se forem um reflexo de uma mudança interna. A verdadeira marca de que alguém pertence a Deus, segundo Paulo, não é um sinal na pele, mas uma transformação no coração realizada pelo Espírito. E Paulo encerra com essa pergunta, que fica ecoando. Uma provocação que nos força a pensar sobre onde estamos buscando nossa validação. No final das contas, o que se busca? O aplauso dos homens ou o reconhecimento daquele que vê o coração?